Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aula de hoje de resolução de questões de matemática, ok? Então, aulinha um pouquinho diferente, onde nós vamos conversar aqui sobre algumas questões de matemática que caíram em alguns concursos públicos. E hoje, em especial, eu vou trazer algumas questões de matemática de um concurso público que vai servir muito para nós, porque é o concurso público que aconteceu em Xanxerê, em Santa Catarina. E por que que ele é muito importante para nós? Porque, né, nós estamos aqui com um preparatório, né, um preparatório para o concurso público de Jabuti, Estado do Paraná. Esse concurso vai ser no dia 23/7/2023, ou seja, logo logo. E por que que esse concurso, eu resolvi trazer essas questões aqui de Xanxerê? Por dois motivos. Primeiro, porque algumas alunas me mostraram essa prova e queriam algumas explicações, e porque a banca que organizou esse concurso lá em Santa Catarina, a Omni Concurso, é a mesma que vai organizar o concurso público, né? Vai realizar o certame público de Jabuti, e nesse certame de Xanxerê, eles realizaram para o cargo de professor, e aqui em Jabuti também será para professor, tá? Então, vamos unir o útil ao agradável. Então, vou trazer aqui algumas questões de matemática que caíram nessa prova. Não vou trazer todas, vão ficar apenas uma, né? Vai ficar apenas uma questão de matemática que não vai ser resolvida aqui, porque eu vou deixar aí como um desafio para vocês resolverem, e aí depois eu venho e apresento para vocês a solução do problema, ok? Então, vamos começar aqui com a questão número 7 dessa prova. Então, acrescido em 5% a medida da base de um quarto retangular e em 10 a medida de sua altura, a área desse quarto é acrescida de quantos por cento? E aí nós temos aqui as alternativas. Primeiro de tudo, o que vem a ser a área, tá? Isso é uma pergunta que muita gente faz e às vezes fica com dúvida, né? E por quê? Porque quando nós estamos falando de área, quase sempre nós confundimos a área com o perímetro. Tá? A área, ela se refere à medida total que a figura ocupa no plano, ok? Então, quase sempre, quando nós vamos trabalhar com área, nós vamos ter contas de multiplicação, né? De multiplicar um lado com o outro, ou até mesmo tem algumas divisões, dependendo da figura geométrica que nós estamos trabalhando. Por sua vez, o perímetro é a soma dos tamanhos das retas. Ou seja, é a soma do tamanho dos lados. Então, voltando aqui, o que nós temos? Quando nós vamos falar de perímetro, nós estamos falando de soma das retas, ou seja, soma dos lados. Então, se um quarto é retangular, então vamos desenhar aqui. Eu tenho um quarto retangular. Então, se o perímetro é a soma das retas, então eu vou somar essa reta com essa reta e essa reta. Dessa forma, eu vou ter aqui perímetro como sendo base mais altura mais base mais altura. E lembrando aqui que eu vou usar H para altura, porque a letra A ela fica reservada propriamente para o cálculo da área, ok? Então, perímetro é isso. É eu somar essa parte, mais essa parte, mais essa parte, mais essa parte. Ou seja, base mais altura, mais base, mais altura. Por sua vez, quando eu vou falar de área, aí a coisa muda. Porque a área é a medida total que a figura ocupa no plano. Então, aqui, quase sempre, nós vamos ter, ou todas as vezes praticamente, nós vamos ter uma conta de multiplicação. E aí, cada figura vai ter a sua forma. Então, o retângulo vai ter o seu cálculo de área, o quadrado vai ter o seu próprio, o triângulo, o losango, o pentágono. Então, cada figura vai ter uma expressão diferente para fazer o cálculo da área. Propriamente aqui do retângulo, tá? Do retângulo, a área do retângulo é o seguinte: vai ser a base multiplicada pela altura.
E aí eu vou ter a área. Então, perímetro eu vou calcular somando todas as retas, e a área eu vou pegar a fórmula da figura e vou aplicar. No caso do retângulo, é base vezes altura, e o perímetro é eu somar todas as retas. E por que eu resolvi explicar perímetro agora aqui, o cálculo do perímetro? Porque vai ter uma questão que eu vou apresentar aqui para vocês, que nós vamos utilizar o cálculo do perímetro, tá bom? Então já fica aqui adiantado. Então vamos lá, né? O cálculo do perímetro ele não é importante para nós agora, né? E aí eu vou deixar aqui, vou fazer o seguinte, eu vou desenhar o quarto novamente aqui no cantinho. Então nós temos um quarto retangular, né? Não tá tão retângulo assim, mas serve para a gente trabalhar, né? Então aqui, deixa eu escrever, né? Que nós temos um quarto. E aí, qual que é a fórmula do cálculo da área? Né? A área vai ser igual base vezes altura. O problema traz para nós o seguinte, que a base aumentou 5%. Ou seja, esta parte aqui aumentou 5%. E a altura aumentou 10%. Ou seja, essa parte aqui aumentou 10%. Mas o que acontece aqui? Qual que é o problema principal aqui? Não foi nos dado o tamanho. Eu não sei qual que é o tamanho da base, eu não sei qual que é o tamanho da altura, eu não sei o tamanho de nada. Eu só sei que uma parte aumentou 5% e a outra aumentou 10%. Nesse caso, o que eu vou fazer? Como não é dado o valor da área, eu vou atribuir um valor a essa área. Então, quando não for apresentado para vocês, atribuam um valor para essa área, né? Ou melhor, né, para a base e para a altura. Então, vamos pegar um número que a princípio seja bem tranquilo de trabalhar, 10. Então, vamos supor o seguinte, que agora eu vou ter aqui uma base valor 10, que eu não foi me dado, então eu posso dar o valor que eu quiser. Então, valor 10 e a altura 10 também. Ok? E aí, o que nós podemos fazer aqui? A área, nós já observamos que a área do retângulo é base vezes altura. Então, eu vou ter aqui uma base, né? Opa, conectar a mesa aqui, isso, voltou. Então, eu vou ter uma base mais 5 centímetros, porque é o que o problema me diz, que a base aumentou 5 centímetros. Então, eu vou ter uma base mais 5 centímetros e vou ter uma altura mais 5 centímetros, não, perdão, 5%, né? E vou ter aqui também uma altura de 10%. Então, a altura de 10 mais 10% e a base mais 10%. Vamos substituir aqui. Qual que é o valor da minha base? O valor da minha base é 10. Então, eu vou ter aqui 10 mais 5%, que vai ser igual a quantos? A 10,5. Como que eu sei isso? E aí a gente volta aqui. Né? Como que eu sei isso? Lembra, em uma das aulas, eu expliquei para nós transformarmos a porcentagem em valor decimal. Então, valor de 1% até 9%, eu sempre vou fazer isso aqui. 0,0 é a porcentagem. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui também. E agora vamos só relembrar uma situação aqui. Então, 0,01 é igual a 1%. 0,02 é igual a 2%. 0,03 é igual a 3%. 0,04 vai ser igual a 4%. 0,05 vai ser igual a 5%. Opa, já é o que eu preciso, né? Que é o 0,5% aqui para resolver a questão. Porque é minha base, que é valor 10, mais 5%. Ou seja, vai acrescer
0,05. E aí, como que eu vou fazer essa conta aqui? Deixar o número maior em cima. 0,05. O número maior que eu digo aqui, o número mais com mais números, né? É vezes 10. Para eu saber quantos que aumentou aqui, como que eu cheguei nesse valor aqui de 10,5. Então, 0, 0, 0, né? Porque 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 0, né? Tudo normal aqui. Aí, eu coloco mais aqui, 1 mais 5. 5. E aí, 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 0, 0. Então, 0, 5, 0, 0. Dois números, né? Então, 1, 2 aqui a vírgula, eu coloco 1, 2 a vírgula. Então, ou seja, aumentou 0,5. Por isso que 10 mais 5% vai ser 10,5. Tá? Ou melhor, 10,5. Então, feita a conta, vamos lá para nossa querida altura. A altura, o que aconteceu com ela? A altura minha é 10, mais 10%, porque é o que está dizendo lá, que a altura subiu 10%. Como que eu faço essa conta aqui? A mesma coisa. Lembra que eu falei aqui, ó, que aqui é de 1% até 9%. Quando eu chego na casa dos 10% para frente, o que eu começo a fazer? Eu corto um zero, então fica 0, e o número, 1. Se eu quiser fazer 20%, 0,2. Ou se eu quiser fazer 12%, vai ser 0,12. Então, assim que eu transformo a porcentagem em fração. Então, vamos lá. Vai ser, no caso aqui, então, 10, né, que é o 10 da minha altura, vezes 0,1, que é de 10%. Então, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1 é 0. Então, tem 0, 1 e 0. Quantos números aqui? Depois da vírgula aqui eu tenho um número, né? Então, pulo uma casa e meto uma vírgula, eu tenho o valor de 1. Ou seja, 10 mais 10%, 11. Então, vamos apagar aqui para a gente continuar a fazer a nossa conta. Então, nós já descobrimos aqui o seguinte, que a base mais 5% dá 10,5. E que a altura mais 10% dá 11. Ok? Então, agora, o que nós temos que fazer aqui? Eu vou pegar 10,5 e vou multiplicar por 11. E aí vocês devem estar perguntando, professor, mas por que eu vou pegar um e vou multiplicar pelo outro? A pergunta é simples. Qual o valor que é esse aqui que nós temos? A base. E esse aqui? A altura. Qual que é o cálculo de área do retângulo? Base vezes altura. Está aqui. Por isso que eu vou pegar o valor da base e vou multiplicar pela altura. 10 vezes 10,5 vezes 11. 115. Como que eu cheguei nesse resultado? Multiplicando. Né? Então, é só pegar os 10,5 vezes 11, que vai dar 115,5. E aí, vem a última parte. Qual que é o valor original que eu tinha do meu retângulo? Eu tinha no meu retângulo. Lembram lá? Bem no comecinho, se precisar voltar, dá uma voltada aí. Qual que era a base que eu tinha estipulado? 10. Qual que era a minha altura? 10. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. 10 vezes 10 é igual a área igual a 100. O que a pergunta pede para nós? Ela quer saber a área desse quarto foi aumentada em quantos por cento? Então, é só eu pegar
115,5 menos 100, que é o valor original que eu tenho do meu quarto, que nada mais é aquilo que 15,5. Em quantos por cento, então, foi aumentado? Foi aumentado em 15,5%, ok? Então, essa é a conta da nossa do nosso primeiro exercício. Vamos lá. Segundo, Lívia comprou uma chácara de forma retangular. De novo o retângulo aparecendo aqui, né? Então, temos aqui um retângulo, né? A mesma possui medidas de 22 metros de base, mais 16 metros de altura. Aí a questão pergunta o seguinte: é correto afirmar que a multiplicação do valor da área dessa chácara pelo valor do perímetro é do quê? Por isso que eu expliquei perímetro anteriormente, pessoal. A área é esse vezes esse. O perímetro é, para o perímetro, eu vou ter base mais altura mais base mais altura. Ou base mais altura mais altura. Qualquer um funciona. É tudo soma aqui, então a ordem aqui não interfere. A questão pede para nós o seguinte: para a gente encontrar o valor da multiplicação da área pelo perímetro. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu tenho que encontrar a área, né? A área do retângulo é base vezes altura. Logo, eu vou ter que a área desse retângulo vai ser 22 vezes 16. 22 vezes 16 vai ser, aqui nós temos 12, sobe 1, 12, 13, mais 2, mais 2. E aí eu vou ter 2, 5, 3. 352. Então vamos guardar aqui esse número, tá? Então nós vamos ter aqui 352. Né? Vamos deixar bonitão aqui para ajudar na nossa resolução. Então, a área desse retângulo a área vai ser igual de 352. Por quê? Porque é 22 vezes 16. É assim que nós encontramos a área. Vamos ao perímetro. O perímetro, como nós mencionamos que vai ser base mais altura, mais base mais altura, então o perímetro vai ser igual 22 mais 16 mais 22 mais 16, que somando tudo vai dar 76, se eu não estiver enganado. O que a questão pede para a gente? Afirmar que a multiplicação do valor da área pelo valor do perímetro. Logo, a conta vai ser 352 vezes 76. Vou dar um tempinho para vocês responderem aí, fazerem essa multiplicação. Vamos lá. Deu tempo? Vamos lá. Bom, o resultado aqui da multiplicação vai ser 26.752 metros. Ou seja, alternativa A. Né? Meio cego aqui, vamos lá. A alternativa correta é a alternativa A. 26.752 metros. Ok? Vamos para a próxima, né? Vamos lá. Dada a equação 12, 8 mais x igual a 128 menos 6 mais 10x, determina o resultado. Então, primeiramente, vamos colocar aqui 12, 8 mais x é igual a 128 menos 6 mais 10x. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil da gente dar uma olhada. Vou pegar um roxinho aqui. Então, o que esse 12 aqui está fazendo?
Lembra que na álgebra nós não usamos o x para multiplicação. Então, ou nós usamos o ponto, ou dentro da álgebra nós não vamos usar nada. Nesse caso aqui, é nitidamente, então, que o 12 ele está multiplicando 8 e x. Então, vamos fazer a multiplicação. 12 vezes 8 é igual a 96. Ok? Mais 12 vezes x é igual a 12x. Igual a 128 menos x mais 10. X. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos passar tudo que tem letra para um lado e tudo que não tem letra para o outro. E com isso, quando eu inverto, né, os lugares, passo um para o outro, os sinais vão ser alterados. Ou seja, vamos trazer tudo que tem letra para o lado esquerdo. Ou seja, o que tanto tem letra aqui? Eu tenho letra aqui. 10x e o 12x. Só que o 12x já está do lado esquerdo. Então, quem que eu vou trazer para perto dele? O amigo dele, e é o 10x. Então, fica assim. 12x menos 10x. Por que menos? O 10x aqui é positivo. Então, se ele passa para o outro lado, ele passa negativo. Então, o 12 a gente não altera o sinal dele porque ele não mudou de lugar, ele ficou onde estava. Então, aqui no caso, eu vou ter 12x menos 10x igual a 128 menos x menos 96. Por quê? O 96 passou para o outro lado do sinal de igual, e aqui, quando não tem sinal, a gente aprendeu que é positivo. Ou seja, se ele passou para o outro lado, então ele vai passar negativo. Por isso que aqui nós temos essa configuração. Né? Vamos de novo lá. Vamos apagar aqui, vamos de novo. Né? Então, tudo que tem letra a gente passa para o lado esquerdo, e tudo que não tem letra a gente passa para o lado direito. Opa, esqueci um número aqui, né? 12x, né? Então, o que a gente faz? 12x, normal, porque ele não passou para o outro lado, e agora a gente traz o amigo dele, que está lá do outro lado, isolado. Quem que é? Quem que está do outro lado lá? O 10. O 10 está positivo, ele vem para cá? Negativo. Menos 10x. Igual a 128 menos x menos 96. Por quê? Nós trouxemos o 10x para cá e o 96 passou para lá. O 10x ele passa negativo para cá e o 96 passa negativo para lá. Por quê? Porque ambos eram positivos na onde eles estavam. Troquei de lugar, foi para antes do sinal de igual ou para depois, troca-se o sinal, tá certo? Então aqui, menos 96. Agora a gente pode resolver. 12x menos 10x vai ser 2x, né? 2x igual a 128, perdão, 128 menos 6 menos 96. Tudo isso aqui vai dar 26. Lembra? O 2 está multiplicando, se ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Então vai ser 26 dividido por 2. 26 dividido por 2 vai dar aqui. 6 dividido por 2 vai dar 3. 2 dividido por 2 dá 1. Resultado, 13. Certo? Tranquilo? Vamos lá para a nossa última questão aqui. Lembrando que a questão 6 da prova, vou deixar para vocês resolverem aí, tá bom? Vamos lá para a nossa questão 6. Para a nossa questão 10 da prova, né? Deixa eu só comentar aqui. Bom, se um indivíduo de um abrigo consome em 10 dias uma quantidade de... Então vamos lá. Né? Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Qual que é a questão? Né? Aqui, perdão. Se 60 indivíduos de um abrigo consomem em 10 dias 100 quilos de comida,
quantos indivíduos serão necessários, ou seja, né, quantos indivíduos serão necessários para consumir quantos? 50 quilos de comida em 3 dias. Então, essa é a questão que nós vamos trazer agora, né? Essa aqui é uma regra de 3 composta, ok? Uma regra de 3 chamada composta. Então, primeiramente, eu vou dar uma dica para vocês. Vamos fazer um quadro para tentar resolver essa questão aqui, ok? Que daí fica muito mais fácil a gente conseguir resolver isso aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, a quantidade de pessoas, a quantidade de dias, a quantidade de comida. Quais são os valores que são dados para nós? Inicialmente, 60 pessoas em 10 dias consomem 100 quilos de comida. O que a questão quer? Saber quantos indivíduos são necessários para consumir 50 quilos de comida em 3 dias. Agora que nós já temos essas informações na tabela, vamos então construir a nossa equação. Então vai ser 60 sobre x. Então, o que eu quero descobrir sempre vem primeiro. Okay? Então, 60 sobre x. Vezes. Vocês concordam comigo o seguinte, ó, que se 60 pessoas consomem 100 quilos de comida em 10 dias, se eu diminuir os dias, eu vou ter que chamar mais pessoas para poder comer 50 quilos de comida? Porque 60 pessoas só comem 100 quilos. Se eu diminuir, se eu tirar 7 dias disso aí, para elas comerem metade, eu vou ter que chamar mais pessoas. Porque elas não aguentam comer tudo isso. Então, vocês concordam comigo que... Deixa eu arrumar aqui. Pessoas. Que se eu diminuir os dias, eu vou ter que aumentar o número de pessoas? Concorda? Ou seja, se eu diminuir dias, vou ter que aumentar o número de pessoas, nós temos aqui um valor inversamente proporcional a esse. Porque se eu diminuir os dias, eu vou ter que aumentar o número de pessoas. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu tenho que aumentar o número de pessoas, então, se eu diminuo os dias, eu tenho que aumentar o número de pessoas, este valor aqui, ele vai passar inverso aqui também. Ou seja, ao invés de passar 10 sobre 3, passa 3 sobre 10. Vezes 100 dividido por 50. 60x, eu repito ele aqui embaixo, e aí eu multiplico. 3 vezes 100, 300, dividido por 10 vezes 50, que vai dar 500. Notem aqui que nós temos um fato interessante. Agora, uma regra de 3 comum. Né? Multiplicar cruzado. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 300x, porque é 300 vezes x, igual a 500 vezes 60, que vai ser 30 mil. 30x ele multiplica, ele vai ter que passar dividindo, então vai ser 300x, né? Ele está multiplicando, vai passar dividindo, então ele vai ficar x igual 30 mil dividido por 300. Corta um zero aqui, corta um zero aqui, corta um zero aqui, corta um zero aqui. Fica quantos? 300 dividido por 3. 300 dividido por 3 dá 100 pessoas. Ou seja, eu preciso de 100 pessoas para comer em 3 dias 50 quilos de comida. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa B de bola, ok? Espero que... Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B de bola. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixem aqui nos comentários. Tá? Logo mais eu volto com mais questões de matemática e questões de outras áreas dos concursos públicos, tá bom? Até mais, pessoal, e bons estudos.